Bom dia, Jesus ao Senhor, graça e paz a todos vocês. Eu sou Valdir Cavalcante e estou aqui para trazer a vocês mais uma porção do livro O Coração da Bíblia. Quero mostrar para vocês. Livro espetacular, muito bom e excelente para presentear as pessoas. O Coração da Bíblia, e hoje eu vou falar para vocês o capítulo 4, vou apontar algumas porções que vêm nos trazer muita luz e nos ajuda nesses últimos dias. E o capítulo 4 ele vai falar sobre a salvação completa, a solução para todos os problemas. Então quero discorrer para vocês uma porção deste livro e eu espero que você que está do outro lado possa ouvir, receber e ser edificado pela palavra de Deus e que entre no seu coração e te faça um vencedor desses últimos dias. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, que Deus encontre em você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, este coração de busca e de desejo nesses últimos dias. Estamos passando pelos últimos dias e Deus está trabalhando, entrou e está buscando os seus adoradores. E a toda a criação está almejando pela revelação dos filhos de Deus, daqueles que são verdadeiros filhos de Deus, que realmente têm adorado Ele. Deus quer te recompensar com o galardão. Então, se você está me ouvindo e é um destes, ou então está procurando, dê logo seu joinha no nosso canal, se inscreva, manda para outras pessoas. Se você foi edificado, mande para outras pessoas, para que eles também recebam e ganhem também da revelação da palavra de Deus. Tá ok? Que Deus os abençoe. Então, neste livro, nessa porção, eu quero discorrer sobre o livro de 1 Coríntios e também falar algo sobre o livro de Romanos, que nos é apresentado como um evangelho completo. Ele é a solução para poder vencer muitas coisas que foram apresentadas no livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, durante as pregações que Paulo fez e escreveu também para as igrejas ali de Corinto e também de Romanos, de Roma. Então, louvado seja o Senhor. A gente sabe que 1 Coríntios ela foi uma carta dirigida aos coríntios e foi levada pelo seu conservo, o Tito, e levou para ela porque ela realmente estava com muitos problemas relacionados à questão da palavra. Havia muito problema de divisão, de preferências, e isso, quando há divisão em qualquer ambiente, traz muitos problemas relacionados à carne. Então ali havia problemas tanto entre irmãos, irmãos levando outro a tribunais humanos, do mundo, e também teve problema com imoralidade, problema de divisão, porque um preferia um mais do que o outro, um preferia Paulo, outro Apolo, e assim por diante. Então havia muitos problemas relacionados à própria carne, à alma dos irmãos naquele tempo. Então Paulo, diante de uma situação de imoralidade, onde um filho ele tomou a esposa do pai, e isso trouxe um grande desconforto para toda a igreja. Tudo começa com divisão. Então, com a divisão, aí vê isso, as pessoas estavam ali preocupadas ali em ter preferências, e isso trouxe muito problema para aquela igreja. E a gente vai ver a solução que o livro de Romanos nos trouxe, tanto que ele foi escrito primeiro do que na Bíblia, foi discorrido primeiro, mas 1 Coríntios e 2 Coríntios veio, pela história, ela foi escrita primeiro do que Romanos. Mas Deus dispôs na Bíblia Romanos, porque nós precisamos da vida, da salvação completa, e este livro ele nos apresenta a salvação completa. Graças a Deus. Então vamos entrar aqui em 1 Coríntios, capítulo 1,
mostrando já a porta que foi deixada ali e que trouxe muito problema. Diz assim no capítulo 1, versículos 11 a 13: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome do Pai? Quando você olha para esse retrato, para essa situação, não é diferente dos tempos que nós estamos vendo hoje, onde nós estamos no tempo final e as pessoas, os cristãos, estão cheios de divisões, de preferências, e isso tem trazido muito dano. O inimigo tem encontrado portas para trazer imoralidade, o mundo tem entrado de maneira forte, irmãos levando outros, tendo litígio entre os irmãos, levando para o tribunal humano. Não há como se diz, eles não estão buscando resolver entre si, orar, buscar uma solução antes de levar a tribunais. Tem tido bastante essas coisas porque o inimigo encontra divisão no meio da igreja. A igreja, a gente sabe que Deus está levantando os seus vencedores, a igreja ela é única e Deus há de alcançar o coração daqueles que verdadeiramente está buscando conhecê-lo em espírito e em realidade, né? Então, que Deus nos abençoe no entendimento desta palavra e observe o tempo que nós estamos vivendo hoje, para que não caiamos na cilada da nossa alma, do pecado que ainda habita no nosso ser. Nós estamos nesse corpo de humilhação, como diz em Filipenses 3:21, e estamos sujeitos a esse tempo. Mas aqueles que verdadeiramente adoram a Deus em verdade, em realidade, eles estão atentos, estão observando aqueles que verdadeiramente amam o Senhor e que dão frutos que vêm do Espírito, que é o amor, né? Que o amor opere em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, como o Evangelho de Deus, ele é a solução para todos os problemas. O nosso homem natural, ele precisa desse Cristo. Ele pagou um alto preço para nos resgatar de volta a Deus. Nós tínhamos perdido ali em Gênesis 3:24 a possibilidade de desfrutar da árvore da vida, né, que estava ali no jardim. Deus colocou um querubim ali para poder proteger, para que o homem não comesse mais. E ele colocou um querubim que representa a glória de Deus com uma espada flamejante, representando aí tanto santidade quanto justiça. Então o homem ele precisa hoje ter a justificação como o primeiro item da salvação, precisa da santificação para poder obter também a glória, né? Está sendo glorificado. Então são 3 itens que nós, humanos, né, que creem em Jesus, precisa desfrutar. Primeira coisa é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque sem o qual nós não vamos ver a Deus. Sem essa fé nós não veremos a Deus. Nós precisamos deste Cristo hoje, porque Ele pagou um preço para nos resgatar de volta para Deus. Ele, que era Deus, subsistindo na forma de Deus, se esvaziou por completo. E hoje devemos também nos esvaziar do nosso conhecimento, do que a gente acha, das nossas coisas do passado, abandonar tudo por causa de Cristo. É muito importante você ter na palavra, crer na palavra, este alento e este encorajamento para vencedor. Então, que Deus te abençoe com entendimento e abandone, esquece as coisas que para trás ficam e avança para o alvo. Nosso autor e consumador está nos chamando, que é o próprio Cristo do alto. Ele venceu, está sentado à direita de Deus Pai, chamando você do alto para que você olhe para Ele, olhe para o autor e consumador da fé e seja uma pessoa feliz nesse tempo. Feliz não falo porque nesse tempo há muita tribulação, há muitas aflições. Mas aqueles que verdadeiramente estão buscando essa adoração, olhando para o autor e consumador da fé, ele é uma pessoa que tem paz interior, que tem alegria interior, é um coração cheio de amor, que é longânimo, tem mansidão
e ele não vive pelas coisas aparentes, pelas coisas que estão se movendo no seu exterior. Ele vive pela vida interior. E isso é para aqueles que verdadeiramente creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Porque Jesus, ele passou por tudo para que pudéssemos nos justificar diante do Pai. Ele pagou esse preço derramando o seu sangue ali na cruz. E ele foi aceito pelo Pai. E hoje nós podemos nos achegar e temos livre acesso ao Pai justamente por causa disso. Como ali em 1 Coríntios tinha esse problema de divisão e abriu muitas brechas, então a solução era o próprio Cristo. Por isso que Romanos vem primeiro. A gente precisa desfrutar da vida porque Romanos nos leva às regiões celestiais. Nos leva a tocar, a buscar renovar a nossa mente, a ter um viver adequado de igreja, a respeitar as autoridades, né, a respeitar a autoridade apostólica. Então, Romanos, ele nos traz o evangelho completo, que é justamente o que nós precisamos para ser um vencedor, para vencer todas as nossas preferências. O nosso velho homem, ele gosta de julgar, ele julga todas as coisas, não quer ser julgado, ele quer receber sempre misericórdia, né? Nós gostamos de misericórdia, né, quando nós erramos. Mas quando as pessoas erram, ele é justo demais. Esse é o velho homem, ele é justo, ele quer cobrar, ele quer exigir e não tem misericórdia. Então vamos mudar esse papel. Hoje Deus está procurando essas pessoas que vivem a servir em espírito e em verdade. Então, prosseguindo, no capítulo... Vou falar aqui, quando Jesus veio, ele veio e logo no início, ele foi perseguido. Foi gerado numa manjedoura, né, um coxo onde dá alimento para gado, e ele foi gerado ali. Então, desde então, ele já era perseguido ali. Herodes, na época, o rei, perseguia, queria matar todas as crianças, justamente porque ele ouviu falar que viria o rei, né? E mandou matar. Então, desde cedo, ele já estava sendo perseguido. Maria, né, e José, né, passou por todas essas lutas. E o filho já estava sendo perseguido desde então. Ele, na sua adolescência, eles foram para Jerusalém para se adorar, e ele ali aos seus 12 anos estava no templo, já fazendo a vontade do Pai, mostrando, né, que ele sempre teve esse coração de buscar o Senhor e de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ali ele já ministrava para os doutores ali. Louvado seja o Senhor. Aos 30 anos ali, ele cumpre toda a justiça de Deus, ele começa o seu ministério para poder seguir para a cruz, né, onde ele foi batizado e o Senhor falou: este é meu filho amado em quem me comprazo, né? Então o Senhor aceitou este ministério e ele cumpriu até o fim, e ele foi totalmente absoluto pelo Senhor, né? Louvado seja o Senhor. No versículo 5 de 2 Coríntios, aliás, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, alguém que desfruta desse Cristo, ele é uma pessoa que está sendo renovada dia a dia, porque essa renovação é de dentro para fora. Não é algo exterior, é algo de dentro para fora. E Romanos, ele vem nos apresentar justamente esse processo de salvação, que começa de dentro para fora. Aleluia! Como o homem, lá em Gênesis 3, versículo 24, que foi falado sobre o querubim, né, que Deus colocou um anjo ali com uma espada flamejante para que o homem não tivesse acesso. Romanos, ele vem nos mostrar como é que deve ser, como é que deve acontecer. E mostrando que o homem, ele é trabalhado de dentro para fora. Porque o Israel de Deus
são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Este é o Israel de Deus, não tem nada a ver com lei exterior. A lei mosaica, ela estava até Cristo vir. Quando Cristo veio, nós recebemos a graça. E hoje, a igreja do Senhor é o seu Israel. Aqueles que adoram, aqueles que verdadeiramente quer ser o filho varão e que está buscando esse crescimento e o amadurecimento da vida nele por meio da palavra, deixando essa semente crescer. Devemos reconhecer, queridos, que a nossa natureza humana caída, ela não pode fazer nada para poder agradar a Deus. Por melhor que você seja, você precisa da salvação de Deus. Você pode ter uma família perfeita, mas se você não tiver Cristo, não viver por meio dessa família, não é nada. Para nada, Deus não te conhece. Né? Nós precisamos ser conhecidos por Deus porque nós vivemos por meio da vida de Deus. A obra é dele, não minha. Não adianta você fazer várias obras, ajudar o pobre, dar recurso, se você não fizer isso por base no amor, que vem do amor de Deus no seu interior, pela vida que está de Deus e no seu ser, de nada vale. Né? Louvado seja o Senhor. Nós somos justificados pela fé. O primeiro item da nossa salvação é a nossa justificação. E a justificação vem por crer, por ouvir a palavra, crer na palavra. E à medida que eu creio na palavra que Deus me deu por meio dos seus profetas, por meio das escrituras, eu obtenho a justificação no meu interior. E isso é imputado como justiça. Só que essa fé que foi gerada no nosso coração por meio da palavra de Deus, ela precisa avançar, ela precisa crescer, ela precisa tomar conta da nossa alma. No momento que eu creio, eu recebo a justificação, né? Porque Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que essa vida que ela entrou no nosso ser, nos justificou diante de Deus, ela precisa avançar, ela precisa da santificação para poder chegar no receber o galardão. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, lá em Isaías 59, versículo 1 em diante, fala o dano, né, que foi causado pelo pecado. Depois, se você tiver a curiosidade de ler, então Isaías 59, versículos 1 a 4. E lá em 1 Coríntios 1, versículo 30, fala o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia! Então, o Senhor, ele se tornou no nosso lugar isso aí. Ele foi aceito por Deus. Ó Senhor Jesus! E lá em Romanos capítulo 10, no versículo 10, fala o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, aleluia, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer ser salvo agora, meu irmão? Invoque o nome de Jesus. Invoque de todo o seu coração. Coloca tudo para fora. Todo o mal, preocupações, e receba o Senhor para dentro do seu ser como salvação. Creia. Quando você crê nesse Cristo, isso será imputado para a justiça e Deus começa a crescer no seu ser. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É outro item que nós precisamos, da santificação. Ser santo, irmãos, não é ser uma pessoa boazinha, como diz aí, quer ser santo, santinho. Não é isso. Santo é uma pessoa distinta. E essa pessoa distinta é só Deus que é santo. Deus é santo. E como é que nós vamos sendo santificados? À medida que a palavra vai entrando no nosso ser e ela vai sendo prática, então a santificação vai tomando conta do nosso ser.
Não é algo porque eu faço uma obra aqui, uma obra ali, não. É pela vida que está em mim, ela vai começar a fazer, ela vai começar a mudar a minha postura de dentro para fora. Eu vou sendo santificado por meio de ouvir a palavra, por meio de invocar o nome do Senhor, de estar atento a esse tempo, não ser enganado, sendo levado por muitas outras coisas que não é a palavra de Deus. O nosso inimigo, desde o início, ele usou de fake news para separar o homem de Deus, e hoje é o que mais tem, é fake news, é muita mentira. Então a verdade está nas Escrituras. Ouça a palavra de Deus, leia as Escrituras, buscando adorar o Senhor, buscar entendimento do Senhor, Ele vai te revelar, invoque Ele enquanto se pode achar, enquanto você estiver vivo, enquanto você tem respiração. Invoque o Senhor, leia as Escrituras, leia os livros espirituais, participe das reuniões da sua igreja. Não deixe ser enganado por muitas outras coisas que estão ao nosso derredor. Observe para o Senhor, olhe para o Senhor. E assim essa vida ela vai crescer, essa semente que está no seu coração ela vai crescer. 1 Pedro 1,23 diz o seguinte: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra ela está dentro de você e ela precisa crescer. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então é outro processo que a gente precisa, que é da glorificação. Nós, como eu falei, Filipenses 3,21 fala que nós estamos nesse corpo de humilhação. Ele sofre, ele adoece, mas aqueles que têm uma verdadeira adoração ao Senhor, que está buscando o Senhor na sua palavra, por meio dos escritos, sempre invocando o nome do Senhor, olhando para a palavra com muita adoração ao Pai, sabedor do que está acontecendo, não ser enganado pelas fake news, pelas coisas, mas olhando para as Escrituras com uma verdadeira adoração, Deus está olhando para você, porque Deus entrou no tempo, Deus ele é eterno, ele a eternidade passada, futura, e também estamos nesse presente. Deus entrou nesse momento para poder falar ao seu coração, para te justificar, para poder te orientar neste momento, para você buscar nas Escrituras, porque é os últimos dias. Vamos remir o tempo. Cuidado, não se perca com filmes, com jogos no celular, com coisas que estão sendo passadas ali, que não é a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Conheça a sua igreja na sua cidade, a igreja que está buscando o Senhor, está buscando essa justificação, está buscando essa santificação e a glorificação do Senhor. Existe uma igreja vencedora nessa terra, que é o filho varão que está sendo formado, e se você quer ser participante dela e quer buscar, busque agora. Se você está nesse canal, está ouvindo essa palavra, está escutando a voz do Senhor, invoque Ele, pergunte aonde é que está, e o Senhor vai te mostrar. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer nos salvar, Ele sempre quis nos salvar. O homem que, por causa da natureza, por causa do engano do pecado, é que se afastou, se desconectou de Deus. Deus quer trazer novamente agora a conexão com Ele e quer falar ao seu coração. Louvado seja o Senhor. Seguindo em Romanos, mostra lá no capítulo 8, versículo 14 até o 17, fala do crescimento da vida no homem. Começa ali com o filho criança, que lá representa o teknon, e existe o ruios, que é o filho maduro, que realmente escuta a palavra, que invoca o nome do Senhor, que participa das reuniões, que não negligencia o chamado de Deus. Esses são aqueles que verdadeiramente estão sendo conduzidos pelo Espírito. Lá em Romanos capítulo 8, do versículo 14 até o 17, você vai ver sobre isso aí. No versículo 16 fala sobre os filhos de Deus, que são os teknon, crianças, que ainda têm influência com as coisas do mundo. Vamos crescer, amados irmãos. Vamos buscar na palavra, invoca o nome do Senhor. Não há tempo mais para perder com criancice. Vamos amadurecer, buscando a palavra, valorizando as reuniões.
buscando estar junto com aqueles que invocam o nome do Senhor. Nesse tempo de pandemia, a gente sabe que há muitas informações, há muitas situações para tentar nos tirar. Mas vamos valorizar o que está sendo promovido pela sua igreja, parando um tempo ali, separando esses tempos para poder servir a Deus, amar a Deus acima de tudo. Vamos deixar de ser criança, de ser menino e avançar nessa fé. Essa fé ela é poderosa para te salvar e nos salvar e salvar a nossa casa. Amém? E o Senhor ele quer filhos herdeiros. Um filho herdeiro, ele tem uma característica, ele sofre pelas coisas de Deus. Ele não só busca a salvação ali pessoal, buscando, invocando o nome do Senhor, orando, lendo a palavra, cantando e louvando o Senhor, ele tem um desfrute pessoal ruiós, até apacenta, cuida daqueles que é do Senhor, mas um filho herdeiro é aquele que já preocupa com as coisas do Pai. Ele sofre pelas igrejas, ele se entrega pelas igrejas. E ele sabe que existe uma lei que opera no seu ser. E essa lei é a lei do Espírito e da vida. No capítulo 8 de Romanos, ele nos fala o seguinte, 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo ele teve muito problema, ele viu isso, porque nele ele conhecia a lei de Deus. Ele era fariseu de fariseu, hebreu de hebreu. Ele conhecia muito bem, mas teve uma luta, ele teve uma luta entre a carne e o espírito. Mas quando ele descobriu esse versículo aqui, capítulo 8, versículo 1 e 2, a lei do espírito e da vida, o desfrute da vida interior, nosso espírito é como um jardim fechado, a gente precisa invocar o nome do Senhor e começar a tocar na presença de Deus. Em desfrutando a palavra do Senhor, desfrute, e ali você vai ganhar a vida que vai vencer toda a morte, vai anulando todos os feitos do inimigo do dia a dia no seu ser, e você vai se preocupar com as coisas de Deus, vai sofrer pelas coisas do Senhor. Deus quer os seus filhos sendo revelados nesses últimos dias. Devemos reconhecer a obra da cruz, que o Senhor fez, negando a nós mesmos, tomando a cruz e seguindo o Senhor. Esse é o viver de um herdeiro que sofre pelas coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus! Hoje a vida da igreja ela é muito prática. É prática. Lá em Romanos, capítulos de 1 a 8, nos mostra as regiões celestiais. Né? Nos leva a reconhecer o Evangelho completo. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Romanos 9 a 11 são direcionados aos judeus, que representa a eleição de Deus. Né? Louvado seja o Senhor. Perdão, irmãos. Romanos de 9 a 11 são direcionados aos judeus, representa a eleição de Deus. Do 12 ao 16 revela o viver prático da igreja. Romanos 12, ele nos apresenta lá que a gente tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso é o nosso culto racional, a gente faz isso de maneira racional, no nosso dia a dia. Devemos apresentar, todo dia ao levantar, você invoca o nome do Senhor, fala, ó Senhor Jesus, e apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela separa alma e espírito, juntas e medulas. Hebreus 4, 12, a gente precisa dessa palavra, então apresenta o seu corpo para o Senhor e deixa a palavra de Deus, vai desfrutar das Escrituras, ela vai começar a falar o seu coração, vai escutar os hinos do Senhor, da palavra de Deus, vai escutar a palavra do Senhor, participar das reuniões, se apresente para poder servir ao Senhor, servir as pessoas, manda vídeos com a palavra de Deus para as pessoas, para salvar as vidas, tá bom? Romanos 13, ele fala a importância da obediência às autoridades instituídas por Deus e também fala sobre o amor ao próximo. Romanos 14 fala assim para a gente não ficar julgando ninguém segundo o que a gente é. Nós somos cheios de situações, irmãos, que nos levam a julgar as pessoas. Não julgue ninguém. Né? Sirva as pessoas com a palavra de Deus. Conheça a palavra do Senhor. Não julgue porque ela come isso, porque ela não come aquilo,
porque ela pratica isso, porque ela não pratica aquilo, mas use a palavra para poder alimentar as pessoas. Lave os pés das pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Capítulo 15 de Romanos nos fala para nós suportarmos os fracos. Sede fraco para com os fracos, né? Se você vê, você está sempre se colocando debaixo dele. Se você vê que uma pessoa ela está muito em internet, buscando ali, você vai se fazer fraco. Eu gosto muito da internet, eu ganho muito na palavra do Senhor, mas vai mostrando para ele, vai direcionando essa pessoa para o Evangelho, mostrando aonde é que ele deve encontrar a vida, por meio até mesmo do celular, do Facebook. Ajude as pessoas a se conectarem em Deus, né? Porque as nossas mídias, o Facebook, várias coisas, o Google, no geral, tem algo por trás que impede você de adorar a Deus. E ser uma pessoa individualista, mesquinha, pensa só em si mesmo, não pensa no próximo, mas nós, como servo de Deus, nós usamos, mas não para nosso benefício, mas sim para poder abençoar as pessoas com a palavra do Senhor. No capítulo 16, Paulo recomenda cada um dos irmãos ali naquela igreja, mostrando o verdadeiro viver de igreja, onde a gente deve estar nos preocupando uns com os outros. Graças a Deus, né, pelo serviço de irmãs, atentem para o serviço de irmãs. Ali, Romanos capítulo 16, fala de um grupo de irmãs que estavam ali contribuindo, participando. Valorize o nosso serviço de irmãs da nossa localidade, da sua igreja. Esta é a palavra profética que está vindo por meio dos apóstolos que estão à nossa frente, o serviço de jovens, de adolescentes. Valorize isso na igreja. Nós precisamos de um ambiente bem adequado para poder receber aquelas pessoas que Deus vai mandar para o nosso meio após o momento que a gente voltar às nossas localidades. Nós estamos passando por um grande teste. Na sua igreja, nesse momento, você está passando por um teste para ver se você verdadeiramente tem adorado a Deus em espírito e em verdade. Como é que está o seu coração hoje? Olhe para essa situação de não estar reunindo como um grande teste para a sua vida, para ver se verdadeiramente você está buscando o Senhor, se você é um verdadeiro adorador e se você está preocupado, sofrendo pela igreja. Quando nós voltarmos, nós precisamos de um ambiente onde as irmãs estejam conectadas com Deus, amando o Senhor, valorizando as comunhões. Isso tudo vai depender de como você está valorizando hoje, como é que está agora no momento. E também o serviço de jovens, de adolescentes, os demais serviços. A gente precisa de um ambiente para receber as pessoas que vão chegar até nós, para poder dispensar a vida para elas, tirar elas do mundo divisivo e nos trazer para um ambiente que vai trazer salvação, para o evangelho completo, porque só o evangelho completo, vivido na nossa vida, é que vai salvar e vai libertar as pessoas deste mundo divisivo e que vai trazer esperança para ela. Se ponha no lugar das pessoas hoje, elas não têm esperança, elas estão correndo de um lado, agitadas de um lado para o outro e precisando deste evangelho vivido em você e em mim. E devemos correr nesse tempo preocupados, para nós mesmos não sermos desqualificados. Eu espero, irmãos, que com esta palavra você possa se voltar ao Senhor e possa valorizar aquilo que está sendo administrado para você nesse tempo por meio da igreja, por meio da palavra dos seus profetas, valorizando os finais de semana pelo Instituto Vida para Todos, nosso irmão Pedro e nosso irmão Esdra, trazendo uma palavra viva, direto do trono de Deus para você, para a sua vida e para a sua casa e para todas aquelas pessoas que você ama. Então vamos valorizar, vamos entrar nesse evangelho completo, porque só Ele pode nos libertar e nos levar a salvo para o seu reino e a glória do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.